Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, tudo começa logo depois que a Adelina chega toda agoniada próxima à vovó Piedade e já vai perguntando a ela se ela já viu o que está escrito ali no jornal. A vovó diz a ela que não, que ainda não leu e pergunta se tem ali alguma coisa tão importante assim. A Adelina toda agoniada pede a ela que apenas ela olhe e quando a vovó olha para o jornal está escrito: a bela adormecida acordou. A vovó então se dá de conta que a Paola reagiu e disso várias vezes. A Paola reagiu. Já o Carlos Daniel tá todo agoniado também com esse jornal na mão, conversando com o Rodrigo e dizendo ao Rodrigo que tinha dito ao doutor que a Paola tinha reagido, tinha falado com ele, só que o doutor não quis acreditar nele. O Rodrigo diz que é para ele lembrar que o doutor já tinha desenganado ela e pergunta a ele agora o que é que ele vai fazer. O Carlos Daniel sai um pouco de lado e questiona ele o que ele quer que ele faça e ele, o Rodrigo, apenas diz: ela é sua esposa, e ele questiona o Rodrigo perguntando o que ele está pensando. O Rodrigo fica calado e ele continua questionando o Rodrigo o que ele acha, o que é que ele está pensando, se ele vai aceitar ela, a Paola, ao lado dele novamente, e afirma que não, que isso nunca mais vai acontecer. Rodrigo diz que tudo bem, mas que pelo menos ele deveria ir lá visitá-la. Carlos Daniel começa a se revoltar ainda mais e agora coloca até a Paulina no meio e diz que se ele, por acaso, pelo menos adivinhar que ela, a Paola, está querendo falar aí para condenarem a Paulina, ele é capaz dele mesmo calar ela para sempre. Rodrigo pergunta a ele e se ele tiver enganado. Ele fica calado e o Rodrigo se aproxima dele e diz que sempre há uma forma ali de arrependimento entre os seres humanos. Carlos Daniel continua calado e o Rodrigo continua insistindo, dizendo que o jornal publicou tudo aquilo e mencionou até Deus e que até lhe pediu perdão. Carlos Daniel olha para ele revoltado e diz que sim, que isso é verdade, e o Rodrigo continua feito uma matraca ali, dizendo um monte de coisa ao Carlos Daniel, que ela é ainda a sua legítima esposa e que eles de fato ainda não se separaram, então ele tem que fazer ali e entender qual é a responsabilidade dele. Carlos Daniel fica calado e o Rodrigo continua insistindo que vamos agora mesmo lá ver a Paola. Só que antes de qualquer coisa, quero deixar bem claro uma coisa que acredito que vocês até já sabem, que nessa cena aqui, a Paola está inventando tudo isso. Ela não está doente, nada aconteceu com ela. E aproveitando o embalo aqui, eu quero perguntar a você, na sua opinião, qual seria o melhor castigo de fato ali que a Paola merece? Deixa tua opinião nos comentários aí e quero também que você dê sua nota de 0 a 10 para a nova novela que virá nos próximos dias do SBT. Deixa tua nota aí nos comentários. E finalizando as perguntas, na sua opinião, com quem o Carlos Daniel de fato deveria ficar? Com a Paola ou com a Paulina? Comente aí que eu quero exibir o teu comentário aqui no próximo vídeo. Já a vovó Piedade, logo depois de ter conversado com o Carlos Daniel pelo telefone, ela disse sim, que tudo bem, que ele faça o que achar que é coerente e depois desliga o telefone. Vovó Piedade em seguida olha para Adelina e diz que tanto o Carlos Daniel e o Rodrigo já estão sabendo e que inclusive eles dois vão até lá no hospital visitar a Paola. A Adelina fica toda agoniada, chama a vovó e diz a ela que olha só, agora ela pode observar que tudo se complicou ainda mais, né? Vovó Piedade diz a ela que na realidade ela não quer nem pensar nisso e que a Paola de fato ela deveria se arrepender de tudo e salvar a Paulina, né? A Adelina fica calada e a vovó Piedade continua dizendo que ela deveria sim de qualquer forma salvar a Paulina e que na realidade essa é a única oportunidade que ela tem, e a Adelina diz que ela sabe muito bem que isso ela, a Paola, não vai fazer, né? Vovó Piedade diz que não entende muito porque, segundo o Carlos Daniel, ela, a Paola, disse que estava arrependida e até lhe pediu perdão. A Adelina diz que ela não acredita de forma nenhuma nesse arrependimento e que essa mulher é muito ruim. Ela continua dizendo que em vez de salvar a Paulina, ela tem certeza que a Paola vai tentar afundar a Paulina ainda mais. Nesse momento é quando o médico tá dizendo um monte de coisa com a Elvira, dizendo a ela que se não foi ela, quem foi que deu as notícias para esse jornal, e ela fica se fazendo de coitadinha, dizendo que na realidade ela não sabe. O médico continua revoltado, dizendo que queria muito que ela tivesse mais consciente para que assim eles pudessem decidir. A Elvira continua se fazendo de coitadinha, fica até falando manso ali, dizendo que hoje ela está bem e está se sentindo muito melhor, doutor. Ele diz que de qualquer maneira não quer
que a senhora Bratton fique de forma nenhuma ali chateada contra ele e manda ela voltar para o quarto agora mesmo e que faça de lá um quartel e que não deixe ninguém entrar, que proíba imediatamente qualquer visita. Ela diz que sim, senhor doutor, agora mesmo, e sai deixando ele muito pensativo. Ao mesmo tempo que tanto o Carlos Daniel e o Rodrigo chega para visitar a Paola. Carlos Daniel, ao chegar, já vai querendo invadir o quarto e lá na porta tem uma placa onde o segurança diz para que ele olhe o que está escrito. O Carlos Daniel então diz que essa placa não se refere para ele, porque na realidade ele é o marido da paciente e ele aí é o meu irmão. Enquanto isso, a Elvira tá dentro do quarto dizendo a Paola que tudo está indo perfeito e ela com um sorrisão na cara, até que ela percebe que alguém vai entrar e do nada ela de munheca ali e começa a ficar mal novamente. Ao ir entrando, o Carlos Daniel e o Rodrigo em silêncio, até que o Carlos Daniel chama pelo nome dela e ela toda torta ali começa a olhar para ele e depois a Elvira, como querendo dar uma de durona ali, olha para ele e pergunta se por acaso ele não viu a placa que está lá na porta, porque ali está proibido de receber visitas. O Carlos Daniel diz que ela está se referindo a esse senhor, mas esse senhor aqui é meu irmão e veio com ele. A Elvira logo baixa a crista dela e diz que pede desculpa ao senhor Bratton, porque na realidade a placa está dizendo ali que não é para receber visita, mas que na realidade isso não se refere aos familiares. Eles ficam em silêncio e depois a Elvira diz que eles podem falar com ela porque ela consegue ouvir e compreender todos eles. Carlos Daniel então se aproxima dela e pergunta como que ela está. Ela então fica gaguejando, forçando a voz ali para que ele entenda, acredite que de fato ela está muito mal, e ele continua dizendo a ela que agora sim está conseguindo ouvi-lo. O Rodrigo toca até no ombro dele ali e ele fica olhando o tempo todo para Paola e ela começa a dizer para ele, meio cortando a voz ali, dizendo que ela vai morrer. Ele se levanta, fica até um pouco assustado e ela ainda cortando a voz, como eu já disse a vocês desde lá do início, ela está inventando tudo isso aí. Ela continua dizendo que queria muito que todos perdoassem ela. A Elvira fica até olhando ali meio desconfiada, tentando identificar que de fato eles vão acreditar no que a Paola está fazendo, e a Paola continua dizendo que quer muito que todos eles perdoem ela para que Deus possa perdoá-la. O Rodrigo se aproxima dela e diz a ela que ela pare de ficar falando dessas coisas porque ela não vai morrer. A Paola diz a ele, como eu digo a vocês, o tempo todo ali cortando a voz para que todos eles acreditem, ela fica dizendo que ela não quer de forma nenhuma ficar ali inválida. O Carlos Daniel, ele fica meio desconfiado, o Rodrigo olha para ele e a Paola continua dizendo que Deus permitiu ela falar, lhe dando apenas a oportunidade de salvar a alma dela. Carlos Daniel, então é a vez dele de se aproximar dela e pergunta se de fato isso é possível. Ele está se referindo ali, que ela está dizendo que está pedindo perdão, só que ele não está querendo acreditar que esse pedido de perdão dela de fato é verdadeiro. Então ele continua perguntando a ela se de fato isso é possível. Ela diz que sim, chama pelo nome dele e diz que está muito arrependida. Ela continua dizendo que logo depois que ela se despertou, ela não sabe quantas vezes ela já vem pedindo perdão ali a Deus. E o pior de tudo, que parece que todos eles ali de fato estão acreditando nessa encenação aí dela, e ela continua dizendo que de fato ela está muito arrependida, e ele fala para ela que ela pare de ficar falando besteira que vai morrer, porque na realidade ela vai se recuperar. Depois ela olha para ele e diz que por favor ela precisa ver a Paulina. O Carlos Daniel então questiona ela o porquê que ela quer ver a Paulina Martins. A Paola diz que apenas quer vê-la, e então o Carlos Daniel pergunta se ela já sabe que ela é a sua irmã gêmea. A bichota, ela consegue de fato ali fazer todo mundo acreditar, até a lágrima do olho ali tá quase caindo, e ela continua dizendo a ele ali que de fato isso é verdade o que ele está dizendo, que a Paulina é a irmã gêmea dela. Ele responde que sim. Depois o Rodrigo se desloca para o lado e diz a ela que tudo seria diferente se ela já tivesse sabido ali que na realidade a Paulina era irmã gêmea dela, né? A Paola responde ele que não, que na realidade tudo teria sido exatamente igual. E logo depois de uma longa conversa aí é quando o Carlos Daniel diz pra ela que toda a família vai vir visitar ela, e ela começa a dizer que não quer que a Adelina, a vovó Piedade, as crianças nenhum venham ali pra visitar ela, porque de forma nenhuma ela quer que eles vejam ela assim. Ela sabe muito bem que se vovó Piedade chegar a ela, ficar com esses pantinhos aí, ela sabe muito bem que a vovó Piedade vai saber que ela tá inventando. Por isso que ela diz logo que não quer nem que nenhum venha ali, aí fica dizendo que não quer que ninguém veja ela assim. Depois ela começa
começa a fazer de conta que tá passando mal, aquela coisa toda. E então é aí que a Elvira começa ali a dizer a todos eles que eles saiam, que eles não podem mais de forma nenhuma ficar incomodando ela. Então o Rodrigo diz que é melhor a gente sair, e então ela, a Elvira, fala que sim, que é melhor eles irem embora. Elvira continua acompanhando eles, dizendo que vai aplicar nela agora um sedativo e pede para que eles vá embora. E logo depois que eles saem, a Elvira fecha a porta, as duas ficam se olhando e a Paola de fato volta a ser a Paola e dá uma tremenda de uma gargalhada, gozando da cara de todos eles.